então? Curve sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Fale aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui conectados com o Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz. Que ao fim dessa noite a gente consiga compreender tudo o que o Senhor quer para nós. Que Cristo seja glorificado aqui. Que seja uma noite de transformação para as nossas vidas. Pai, que não haja impedimentos para o Teu agir. Tira toda a distração de cada um dos Teus filhos para que eles estejam conectados com o Senhor de verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho um tema que eu preciso compartilhar com vocês. Pode colocar o tema, por favor? E o tema é esse aqui. A postura que assusta o diabo. Existe uma postura que assusta o diabo e é essa que a gente precisa ter. Amém? Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1 do verso 6 ao verso 22. E depois nós vamos ler no capítulo 2 de 1 a 10. Jó capítulo 1 de 6 a 22. Que você agora tenha total reverência à palavra de Deus. Não se distraia. Deus quer falar com você. Esteja atento à voz do Senhor. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. E o texto diz o seguinte. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, enquanto os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Agora capítulo 2, versos de 1 a 10. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor.
E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver investigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém. Queridos, o livro de Jó é um livro poético. E quando nós olhamos para esse texto registra para a gente que Deus faz uma reunião com os anjos nas regiões celestiais. E é quando Satanás ele aparece. E Deus faz uma pergunta para Satanás: vem cá, de onde você vem? Satanás responde assim: eu venho de perambular pela terra. É interessante que Satanás, para quem não sabe, ele fica rodeando a terra, ele fica perambulando, ele fica andando o tempo todo. E ele fica observando todo mundo no que você faz e no que você fala. Às vezes as pessoas falam assim: Deus vê tudo que eu faço. Deixa eu te falar, Deus vê tudo que você faz. Satanás também vê. Satanás fica observando os seus movimentos para que ele possa entrar numa brecha e destruir a sua vida. Ou ele fica atento àquilo que você está falando para que ele use isso contra você mesmo. Por quê, pastor? Porque Satanás não consegue entrar no seu coração. Ele não tem esse poder. Mas ele fica ligado no que você faz e no que você fala. Satanás vai para a presença de Deus e Deus pergunta: vem cá, Satanás, você viu meu servo Jó? Rapaz, no mundo não tem ninguém como ele. Ele é irrepreensível, é um homem íntegro, ele teme a mim e ele se afasta do mal. É importante que é como se Deus pegasse o currículo de Jó e falasse para Satanás: aqui, ó, olha esse homem, como ele é diferente. Olha para esse homem como ele é diferente dos demais. Ele é irrepreensível. O que significa irrepreensível? Ele tem uma conduta impecável. É aquela pessoa que as outras não têm o que falar de negativo dela. Depois Deus fala: ele é íntegro. Então Deus está tratando dele, da honestidade dele. O que é integridade? É você fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Depois Deus fala: ele teme a Deus. Isso demonstra para a gente que Jó era um homem sábio. Por quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele também fala que ele evitava o mal. Era aquele homem que fugia do pecado. O pecado na vida de Jó era um acidente. Jó não ficava vivendo a sua vida gostando de pecar. Ele era um homem que se afastava do pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. Se Deus apresentasse o seu currículo para Satanás, o que estaria escrito no seu currículo? É uma boa avaliação que a gente precisa fazer hoje, né? Como é que Deus tem visto a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura nessa terra? Depois de Deus expor para Satanás o currículo de Jó, Satanás fala algo interessante com Deus. Sabe o que Satanás fala? Satanás fala assim: é claro, o Jó, ele vive essa vidinha dele muito boa, sabe por quê? Ele é muito legalzinho com você, porque você colocou uma cerca na vida dele. Eu não consigo chegar para arrebentar ele. Você colocou uma cerca em volta da família dele.
Você colocou uma cerca em volta dos negócios dele, por isso que ele é muito bonzinho com você. Agora, destrói tudo o que você deu para Jó, para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Rapaz, quando Deus ouve isso, Deus fala assim, faz o seguinte, eu vou te mostrar que esse homem é diferente. Pode arrebentar tudo que é dele, acaba com tudo que é dele, destrói tudo que é dele, agora você só não toca nele. A Bíblia diz que Satanás faz o quê? Vai correndo fazer isso. Olha que coisa interessante. Deus colocou cerca sobre as coisas de Jó. Sabe por quê? Porque ele era um homem que tinha integridade, era um homem repreensível, era um homem que amava a Deus e que servia a Deus de todo o coração. Você quer ter uma cerca na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Você quer ter a proteção de Deus em tudo que você tem? Comece a viver como Jó vivia. Comece a ser irrepreensível, íntegro e ame a Deus acima de qualquer coisa. E você vai ser protegido por Deus. Você não vai ter surpresas do diabo te ferindo ou querendo mexer nas suas coisas. Mas aí, queridos, o diabo, quando ouve de Deus que poderia destruir as coisas de Jó, ele não perde tempo. Por quê? Porque o diabo, ele ama fazer isso. Ele ama destruir a nossa paz, roubar a nossa alegria e acabar com tudo que é nosso. Ele ama fazer isso. Então ele vai e começa a destruir a vida de Jó. Ele acaba com os bens de Jó, ele acaba com os filhos de Jó. Os filhos de Jó morrem, ele perde as ovelhas, ele perde os gados, ele perde todo o seu dinheiro, porque Satanás começa a destruir tudo na vida dele. E aí, queridos, Jó, depois de perder tudo, sabe qual é a postura dele? O diabo detona tudo e fica aguardando. Vamos esperar ele amaldiçoar Deus agora. Jó faz o seguinte, Jó rasga suas vestes, raspa sua cabeça em sinal de luto, e ele começa a adorar Deus. E fala, olha, eu cheguei nesse mundo nu, e eu vou sair desse mundo nu. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Satanás fica desesperado, porque a postura de Jó é uma postura que assusta o diabo. É uma postura que assusta o diabo. E aí, depois ele vai para a presença de Deus de novo. E Deus pergunta, vem cá, Satanás, viu meu servo Jó? Esse homem é irrepreensível, ele é íntegro, ele teme a mim e ele se afasta do mal. Aí o diabo fala, nenhum homem permanece íntegro se ele vê que a sua vida está sendo perdida. Pele por pele, deixa eu arrebentar a saúde dele e você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Deus fala, vai lá, pode fazer, só não mata ele. Satanás faz o quê? Vai voando para poder destruir a saúde de Jó. Jó, ele começa a ter feridas que ele precisa pegar cacos de telha. Já viram aqueles caco de louça, eles falam no texto? Você imagina pegar um caco de vidro e ficar raspando suas feridas para ter alívio. Imagina que nervoso. O alívio dele era esse, porque as feridas eram tão horrendas, tão profundas, que o alívio que ele tinha era raspar com um caco de vidro. Mas aí, queridos, a gente consegue perceber que nem assim Jó amaldiçoa a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso te fazer um alerta hoje. Você precisa pensar como que está sendo a sua postura no dia a dia. A sua postura está assustando a Deus ou está assustando o diabo? Pastor, eu estou no meio termo. Queridos, não existe meio termo no mundo espiritual. Não existe. Não existe você ficar em cima do muro no mundo espiritual. Se você está em cima do muro, você está agradando o diabo. Você pode ter certeza disso. Não existe meio termo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Não tem como ficar no meio do caminho. Mas hoje, se você quer ter uma postura que assusta o diabo, nós temos uma referência. Quem é essa referência? Jó. Jó é essa referência. E baseados nessa referência, nós precisamos entender hoje qual é a postura que assusta o diabo. Qual é a postura do homem e da mulher de Deus que vai fazer com que o diabo não consiga compreender o que está acontecendo? Qual é a postura, pastor, que assusta o diabo? Primeiro, a postura de amar mais a Deus
do que amar as coisas que foram dadas por Deus. Se tem uma postura que você toma hoje, que se você tomar hoje vai assustar o diabo, é você começar a amar mais a Deus do que as coisas que Deus já te entregou. Por quê, pastor? Está lá nos versos 20 e 21 do capítulo 1. Os versos 20 e 21 vão dizer para a gente: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jó, ele tinha uma postura irrepreensível. Jó, ele chamava a atenção de Deus pelo jeito que ele vivia. Jó era um homem diferenciado, mas depois da liberação de Deus, Satanás vai lá e destrói tudo que era de Jó. Tudo. Ele mata com os filhos, ele acaba com os bens, ele destrói tudo que era de Jó. E nesse momento eu fico imaginando a postura do diabo. Porque o diabo foi lá, destruiu tudo que era de Jó e ficou aguardando. Eu fico imaginando ele aguardando assim, esperando Jó amaldiçoar a Deus. Eu fico pensando como que o diabo deve ter ficado esperando assim. Cara, eu arrebentei ele todo, eu acabei, matei os filhos dele, eu acabei com os bois, com as ovelhas, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais terra, ele não tem mais casa, ele não tem mais nada. Agora ele vai amaldiçoar a Deus. Qual é a postura de Jó? Qual é a postura de Jó? A Bíblia diz que Jó rasga suas vestes, raspa a sua cabeça e começa a adorar a Deus. Queridos, que postura é essa? Que homem é esse que perde todos os seus bens materiais, perde toda a sua família e ele, em vez de reclamar do Senhor, de ele pecar contra o Senhor, ele começa a adorar o Senhor? Que postura é essa? É interessante que ele fala: olha, eu perdi tudo agora, mas tem um detalhe, quando eu cheguei nesse mundo, eu não tinha nada, eu nasci pelado, chorando, eu cheguei aqui sem ter nada, tudo que eu conquistei foi o Senhor quem me deu, e eu saio desse mundo sem nada, ou seja, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E o Jó demonstra para a gente que aquilo que era mais importante para ele era o Senhor e não as coisas que o Senhor tinha dado para ele. Querido, quando você entender que Deus precisa ser sua prioridade, o seu amor a Deus deve ser maior do que qualquer amor para qualquer outra coisa, você vai ser alguém que vai ter uma postura que assusta o diabo. Você vai ter uma postura que assusta o diabo. Por quê, pastor? Porque nós vivemos numa geração materialista. O diabo sabe que se ele arrancar teu emprego, você vai ficar murmurando, os seus lábios vão vacilar, os seus lábios vão falar coisas que o diabo ama. A sua postura vai ser uma postura que faz com que assuste a Deus. Por quê? Porque só você fazer uma análise da sua vida, nós estamos em dezembro de 2025. Olha o que Deus fez na sua vida de janeiro até aqui. Olha o que Deus fez na sua vida, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus, de janeiro até aqui. Analise sua vida. O diabo ama quando a gente demonstra que a gente está mais preocupado com as coisas nessa terra do que com o próprio Deus. O diabo ama isso. Aí tem gente que prospera mesmo vivendo uma vida desregrada. Por quê? O diabo está te entregando um monte de coisa, porque ele sabe que na hora que ele tirar, você vai contra o seu Deus. Não seja infantil, não pense que longe do Senhor você está prosperando muito, está tudo dando certo, está tudo dando errado, você está sucumbindo e você nem sabe disso. Você nem sabe disso. Tem muita gente materialista, mas quando nós demonstramos que o nosso amor está pelo Senhor, nós amamos o Senhor, independente do que Ele entrega para a gente, essa postura assusta o diabo. Essa postura surpreende o diabo, porque o diabo não espera isso da gente.
O diabo espera que a gente fique preocupado com as coisas do dia a dia, que a gente fique mais agarrado ao carro, à casa, às coisas materiais. Mas Deus está te dizendo que se você amá-lo sobre todas as coisas, você tem tudo dele, porque ele é o dono de tudo. Eu sempre tive muita vontade de ser rico quando eu era novo. Por quê, pastor? Porque eu fui muito pobre. Eu era muito pobre, eu lembro. Esse dia Deus estava me lembrando. Eu estava em casa sozinho e eu comecei a chorar lembrando de quando eu passava. Lá eu morava em Carmo, na cidade de Carmo, né, que é o interior do Rio. E eu lembro que tinha uma padaria muito bonita na cidade. Uma padaria que vendia coisas muito gostosas lá. E eu me lembrei essa semana que eu passava por essa padaria às vezes. Eu morava muito longe do centro, eu tinha que ficar indo para o centro direto. Tudo era no centro da cidade. Então eu andava 40 minutos para chegar no centro da cidade. Eu lembro que eu passava na frente dessa padaria e eu ficava sonhando em um dia ter dinheiro para sentar e falar assim, pô, quero um misto quente. Porque eu via as pessoas comendo aquele misto quente bonito, aquele que o queijo estica assim. Aquela coisa bonita de filme. Eu falava, meu Deus, quando que eu vou conseguir ter dinheiro para comprar um misto quente desse? Quando que eu vou conseguir comprar um misto quente desse para dar para os meus irmãos? Quando que eu vou ter condição de comprar um misto quente desse e dar para minha mãe? E eu ficava passando e vendo isso, eu falava, um dia eu vou ser rico por conta disso. Eu vou ter tudo que eu quero. Eu vou batalhar, eu vou estudar, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar minha vida em prol da riqueza que me espera. E eu batalhei. E eu ralei. Eu entrei no exército, eu era o melhor soldado. Eu fui o melhor cabo, eu fui o melhor sargento. E eu estudei. Eu fiz curso técnico, eu fiz faculdade, eu fiz curso de especialização. Eu fiz muita coisa. Mas chegou um dia, sabe o que aconteceu? Eu tive que abandonar tudo isso. Porque aquela vontade de ser rico, ela passou. Ela não fazia mais sentido para mim, sabe por quê? Porque eu conheci Jesus. Eu conheci a cruz, eu conheci o plano de salvação. E a partir desse momento, a coisa mais importante para mim era amar o Senhor acima de todas as coisas. E aquela vontade de ser rico, ela passou. Eu peguei tudo isso que eu fui construindo, eu joguei isso de lado e falei, a partir de hoje eu reinicio a minha vida em prol de agradar o Senhor e de cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. A gente precisa, queridos, parar para entender que nós estamos tão distantes de Deus. A gente está amando muito essa terra. Parece que a gente vai viver nessa terra para sempre. Parece que tudo vai acontecer aqui, que tudo vai ficar muito bem, que as coisas vão acontecer, que a paz vai vir, que vai vir um governante que vai acabar com toda a violência. Não vai! O único que vai acabar com tudo isso é Jesus, quando Ele voltar. Mas a nossa morada não vai ser nessa terra. Para aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua morada não é aqui, é no céu ao lado do Senhor. A gente precisa amar mais a Deus. Eu fico imaginando o sentimento que Deus tem da gente. Já viram aquele pai que é usado o tempo todo? Deus está te chamando para uma vida de amor a Ele, de entrega a Ele. O que você está disposto a entregar para mostrar que você ama mais a Deus do que qualquer outra coisa? O que você está disposto? Tem um pastor amigo meu da sede, pastor Luiz Marcelo, meu irmão, um homem bem sucedido nos negócios, um homem que tem uma condição financeira boa, tem empresas, mais 3 empresas. Sabe qual foi a decisão que ele tomou agora? Ele está deixando tudo de lado para poder abrir uma igreja em Florianópolis. Sabe quantas pessoas tem em Florianópolis? Nenhuma. Ele vai começar do zero, está levando sua família para lá. Acabou de quitar o apartamento dele na Barra da Tijuca. Um apartamento maravilhoso, confortável.
Ele está abrindo mão de tudo isso para quê? Para poder abrir uma igreja lá e cuidar de pessoas. Ele é uma inspiração para mim, sabe por quê? Ele demonstra que as coisas que Deus deu para ele são importantes, são. Mas o propósito que Deus entregou na vida dele é muito mais importante que as coisas que ele conquistou aqui. É alguém que demonstra de fato que ama Jesus e que ama a Deus sobre todas as coisas. Vocês acham que o diabo fica em paz com isso? Você acha que o diabo fica satisfeito quando você tem uma postura dessa? Quando você demonstra amar a Deus acima de todas as coisas? Porque nós estamos muito vidrados nos presentes, mas o mais importante é a presença. A presença é mais importante. Jó perdeu tudo que ele tinha de mais valioso na terra. Mas para ele, estava tudo bem, sabe por quê? Porque o que era mais valioso para ele não estava nessa terra, estava no céu. Isso chama a atenção de Deus e isso chama a atenção do diabo. O diabo fica assustado com isso. Queridos, tem muita gente que quando o Senhor dá, fala para todo mundo, eu amo o Senhor. Mas você continua amando quando Ele tira? Deus te promoveu no trabalho, eu amo o Senhor, está até pregando no trabalho, coisa que você nunca fez. Está empolgado com esse momento, e aí está até pregando lá, falando, não, foi o Senhor que me promoveu. Eu não tinha nem chance de conseguir essa vaga, mas o Senhor fez por mim. E se Deus arranca essa promoção sua da noite para o dia, você continua pregando, dizendo que foi Ele que arrancou de você, porque Ele cuida da sua vida? Jó, ele não pecou com seus lábios. Tem muita gente que está pecando justamente nesse lugar, nos lábios. Jó confiava em Deus, amava a Deus e sabia que Deus tinha que ser adorado, até quando estava tudo ruim em sua vida. Mas em segundo lugar, qual é a postura que assusta o diabo? É a postura de integridade e submissão a Deus, mesmo quando nada vai bem. Integridade e submissão a Deus, mesmo quando nada vai bem. Capítulo 2, versos 9 e 10, vão dizer para a gente. Então sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Satanás agora tocou na saúde de Jó. Jó ficou cheio de feridas, esfregando na sua pele cacos de vidro. A mulher de Jó fica preocupada com ele, fala assim, cara, você ainda vai manter essa sua postura? Você vai continuar com a postura que assusta o diabo, mesmo sofrendo desse jeito? Você vai continuar adorando a Deus, mesmo na adversidade, cara? É sério isso? Por que você não dá um fim, Jó, nessa agonia? Amaldiçoe a Deus e morra logo. Acaba com o seu sofrimento, alivia a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui não pensariam nisso e falar assim, é verdade, eu vou fazer isso mesmo? Por quê? Porque pra gente qual é o melhor? É aliviar a dor. É aliviar. Qual foi a postura de Jó? Jó falou, mulher, tu fala como uma louca. Aqui o texto fala que é insensata, mas existem versões que ele fala, como uma louca falas tu. Ele fala, quer dizer que eu recebo os bens de Deus, eu reconheço que foi Deus que me deu, mas quando vem o mal, eu não reconheço que vem de Deus? Como é que é isso? Nós estamos vivendo num tempo em que a gente agora, por conta dessa teologia do inferno, da prosperidade, a gente acha que a gente está vivendo as coisas de Deus só quando tudo está indo bem. Eu estou ganhando dinheiro, ai, Deus está comigo. Fechei um contrato, Deus está comigo. Fui promovido no trabalho, Deus está comigo. Consegui comprar uma casa no financiamento, Deus está comigo. Meu filho passou na faculdade, Deus está comigo. Estou com um diagnóstico de câncer, Deus não está comigo. Perdi um trabalho, Deus não está comigo. Fiz um investimento, o banco fechou, perdi o dinheiro, Deus está contra mim. Queridos, sabe qual é o nome disso?
Nós estamos tão imaturos e tão distantes de Deus que a gente não consegue compreender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, até o que acontece ruim com a gente, é Deus cuidando da gente. É Deus cuidando, é Deus nos ensinando que Ele está conosco, que a gente precisa acreditar que Ele está cuidando de tudo. Tem muita gente que acha que só as coisas boas têm a mão de Deus. Não é, não é. E a gente precisa ter maturidade para tratar desse assunto. Eu lembro que em 2010 eu estava vivendo um tempo desenfreado. Minha mãe falava comigo, cara, você está chegando de madrugada, você está indo tirar serviço no quartel, mais de 30 fuzis para tomar conta, uma guarda inteira, você sem dormir, né? Sem negligenciando o seu descanso, você precisa parar. Deus vai te parar e vai ser para o seu bem. Minha mãe falava isso, eu falava que nada. Deus vai me parar? O que Deus vai fazer comigo? Deus vai fazer algo de ruim comigo? Sabe o que aconteceu comigo? Eu quebrei a perna em 3 partes. Eu já contei isso para vocês aqui. Eu tenho placa e parafuso até hoje. Pastor, você continua jogando bem? Continuo, pela misericórdia de Deus. Mesmo assim. Eu tenho placa e 7 parafusos aqui na minha perna esquerda. Aqui, ó, tá aqui, ó. Pastor, Deus fez isso com você? Um Deus santo, um Deus bom, um Deus todo-poderoso fez isso de ruim contigo? Eu acredito que sim. Para mostrar que eu precisava parar, que a minha mãe estava certa. Eu precisava parar de ficar vivendo uma vida desregrada, porque senão o diabo ia destruir a minha vida. E Deus me amava tanto que me parou, quebrou minha perna para que eu ficasse em casa. Pastor, que teologia é essa? Deus não faz essas coisas ruins não faz não? Então por que Ele matou o filho dele para salvar a sua vida? Ele acabou com a vida do filho dele, Ele destruiu a vida do filho dele, colocou o filho dele numa cruz, fez o filho dele sofrer, o filho dele suou sangue por causa de você, e Ele não faz coisas ruins para te abençoar? É sério isso? A gente precisa compreender que Deus é santo, mas Deus é justo e Deus é amor. Por muitas vezes, Deus vai agir como um pai que pega uma vara verde e taca na perna do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer criar um monstro dentro de casa? Crie o seu filho de 0 a 10 anos só dando beijinho e fazendo carinho nele. Você vai criar um Teletubbies. Faz isso. Agora, de vez em quando, dá uma chineladinha nele. Coloca ele de castigo. De vez em quando, pega a vara verde. Quem é da vara verde aí? 50 esse ano, né? Pessoal dos 60 aí já é outra coisa, já é palmatória, né? Já é outro patamar. Vocês entendem que Deus é pai? E o pai de vez em quando precisa botar os filhos de castigo? A teologia da prosperidade não vai dizer isso para você não. Mas Deus está dizendo para você que Ele é pai. E por mais que Ele te dê uma chinelada, Ele te ama. E Ele cuida de você. Ele quer que você tenha maturidade para viver a vida da melhor forma. Da forma que Ele separou para você. Quando a gente tem uma postura de integridade e submissão a Deus nas adversidades, a gente assusta o diabo. Eu não sei qual o problema que você está na sua vida. Eu sei que você tem problema. Todos nós temos. A gente acorda amanhã com os 10 problemas para resolver. É assim comigo também. E vou te falar uma coisa, a maioria nem é a gente que procura. Os meus então, ixi. Mas quando a gente está diante dos problemas e a gente continua submisso a Deus, continua íntegro, sabendo que Ele está cuidando da gente, essa postura assusta o diabo. Agora, tem muita gente que quando está na adversidade faz o quê? Sai da submissão. Começa a mostrar que não tem integridade, começa a fazer as coisas com os seus jeitinhos. E aí, isso o diabo ama. É a postura que agrada o diabo. É você sair da submissão de Deus. É você deixar de ser íntegro. É você negociar o seu caráter por conta da adversidade que você está passando. Não negocie a sua integridade. Continue perseverando, porque você tem um pai.
Você tem um pai que cuida de você, que te ama e que está atento às suas necessidades. Amém? É interessante que o apóstolo Paulo, ele vive algo extraordinário com o Senhor. Ele vai ao terceiro céu. Mas quando ele volta, você não vê Deus fazendo carinho nele. Por quê? 2 Coríntios 12 vai dizer: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu voltei do terceiro céu e Deus mandou o mensageiro dele para me atormentar. Foi me colocado um espinho na carne. E eu estou sofrendo. 3 vezes pedi para Deus me aliviar desse sofrimento. Qual foi a resposta de Deus? Tudo bem, filhinho, eu vou aliviar a sua dor. Eu estou aqui disponível para poder mudar o curso disso que eu estou tratando em você. Eu vou mudar meu pensamento sobre você, tá bom? Eu vou te aliviar. Deus fez isso? Ele 3 vezes pediu a Deus. Deus falou: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraco? Você está se sentindo fraco? As adversidades da vida estão tirando a sua energia? Tem propósito de Deus aí. Quanto menos energia, mais o poder dele vai se aperfeiçoar na sua vida. Quanto mais caído você tiver, é nesse momento que ele vem e te levanta. Quanto menos você esperar, Deus chega com a intervenção, com escape, com livramento, com a provisão necessária para mudar a história da sua vida. Creia nisso. Mas em terceiro lugar, para a gente concluir, qual é a postura que assusta o diabo? É a postura de uma vida sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Por quê? Lá no capítulo 42, no verso 10, o texto diz para a gente: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Jó perdeu tudo: família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. E é interessante que o Jó recebe seus amigos. Qual é a postura dos amigos de Jó? Eles deveriam dar força para ele, falar: poxa, irmão, a gente está junto contigo. A gente está aqui para poder te ajudar, cara. Dá a mão aqui para a gente que a gente está junto nessa. Os amigos dele não fizeram isso com ele, não. Sabe o que os amigos dele fizeram? Começaram a criticar Jó, dizendo que ele estava em pecado. Falando assim: ó, sabe por que isso aconteceu na sua vida? Você está em pecado. Hoje, muita gente age assim: ah, eu estou com uma dificuldade financeira na vida porque eu estou em pecado. Ah, eu tropecei na escada da igreja, foi Deus me destruindo porque eu estou em pecado. Olha, eu estou com uma dor de barriga essa semana, é porque eu estou em pecado. Queridos, se Deus fosse te arrebentar com todo o pecado que você faz, você não tinha nem nascido. Já tinha sido exterminado muito antes. Os amigos de Jó, em vez de ajudá-lo, ficaram acusando ele. Ele falou: cara, está acontecendo isso porque você é pecador. Você cometeu algum pecado. Aí Jó falando: não fiz não, cara. Eu prometo para vocês, eu não cometi pecado não. Aí vem Bildade, falou: teus filhos morreram porque você está em pecado. Eles estão em pecado. Ele falou: não, cara. Eu fazia sacrifício para os meus filhos. Antes dos meus filhos pecar, eu já estava pedindo perdão por eles a Deus. Não é por conta disso não. Depois Ofar falou: olha, você está assim porque você fica tentando se justificar. Você tinha que sofrer ainda mais. E Jó: meu Deus, que amigos são esses, cara? Amigos da onça. Mas uma coisa acontece no meio disso tudo. Jó, ele demonstra para a gente que mesmo tendo esses amigos, ele não fica com ressentimento.
Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Qualquer coisa hoje deixa a gente ressentido. Qualquer coisa hoje deixa a gente magoado. Qualquer coisa deixa a gente triste. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque fulano falou. Ah, porque o pastor falou um negócio. Pode ser. Queridos, a gente precisa parar com isso. Essa postura de achar que tudo que acontece é com você, essa postura está agradando o diabo. Mas uma postura de alguém que não tem ressentimentos é uma postura que assusta o diabo. Por quê? Porque o Senhor falou: ó Jó, esses caras aí eram para ter te dado apoio, mas não te deram não. Eles vão ter que oferecer sacrifício por eles mesmos. E deixa eu te falar uma coisa, você vai orar por eles. Olha o que Deus está tratando em Jó. Você vai orar. E Jó, diz a Bíblia, que quando ele ora pelos seus amigos, sabe o que acontece? Tudo que ele tinha é devolvido para ele agora em dobro. Tudo em dobro. As riquezas de Jó, devolvido em dobro. Os filhos de Jó, devolvido em dobro. Por quê? Porque Jó, mesmo passando tudo isso, ele não ficou com ressentimentos no seu coração. A mágoa não tomou Jó. A ira não roubou dele a bênção. O perdão, a falta de perdão não aconteceu na vida dele. Deus está tratando com você essa noite. Quer ser abençoado? Quer ter uma postura que assusta o diabo? Comece a se livrar desses sentimentos que têm te paralisado, que têm destruído a sua caminhada com Deus. Comece a perdoar mais. Comece a resolver mais os problemas. Comece a falar menos do seu amigo. Comece a falar menos dos seus parentes. Comece a ajudar mais as pessoas. Comece a compreender a história das pessoas, porque cada um carrega uma história aqui. O cristão não pode viver uma vida de ressentimentos. O cristão que vive com ressentimentos é como uma caixa d'água furada. Recebe muita água, mas muita água vaza também. Para concluir, queridos, no capítulo 42, nos versos de 12 a 17, olha o que vai dizer para a gente. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Queze e a terceira de Queren-Hapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. A postura de Jó fez com que ele vivesse um tempo novo com Deus e um tempo muito melhor. A postura de Jó fez com que o diabo entendesse algo que talvez ele não tenha entendido hoje. Existem pessoas que amam mais a Deus do que as coisas terrenas. A postura de Jó nos mostra que nós precisamos ter uma vida de integridade e submissão, mesmo quando está tudo ruim. A postura de Jó nos mostra que, de fato, nós precisamos melhorar muito a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Quero te fazer uma pergunta essa noite. Como é que está a tua vida? Como é que estão os seus sonhos para esse final de ano e para 2026? O que você tem decidido na sua vida? É uma boa pergunta, né? Porque o jeito que você vive vai ditar o que você vai viver. A sua postura hoje vai dizer o que você vai viver no futuro. Pastor, eu quero ter um futuro extraordinário. Você quer ter um futuro extraordinário? Você precisa mudar a sua vida hoje. Você precisa de fato se arrepender dos seus pecados e decidir viver uma vida em Jesus a partir de hoje. Você precisa lutar para que a sua postura seja uma postura que agrade a Deus e que assuste o diabo de verdade. Pastor, eu quero viver um 2025 extraordinário ainda. E eu quero viver um 2026 ainda melhor. Eu quero recomeçar a minha história a partir de hoje. Você quer? Você quer viver um novo tempo em Jesus? Então eu queria que você repetisse uma oração comigo aí no seu coração. Não precisa repetir em voz alta, repita no seu coração assim: Senhor,
Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te entrego a minha vida. E hoje eu decido viver um novo tempo com o Senhor. Muda minha história a partir de hoje, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. E que eu saia daqui para viver um novo tempo, uma nova história. Eu oro em nome de Jesus. Amém.